Tem muito brasileiro entrando em furada aqui no Paraguai. Eu quero que você assista esse vídeo até o final para que você não seja o próximo. Hoje, com 4 meses de Paraguai, posso e vou falar o que não dá certo aqui, seja de atividades, serviços, negócios em geral, que com esse tempo de experiência já identifiquei que não é uma boa. Esse é o canal Simplificando o Paraguai, venha comigo em mais esse vídeo. Antes de começar com a listagem propriamente dita, vou contar uma pequena história rapidamente de um mecânico brasileiro, um conhecido aqui de Ciudad del Este, que veio para o Paraguai tentar abrir uma oficina mecânica. Ele alugou um espaço, onde inclusive é o local que ele mora, colocou uma placa ali na frente que teria serviços de mecânico, porém poucos clientes apareceram. Primeiro porque aqui funciona muito o boca a boca e ele era de fora, então essa foi uma dificuldade inicial, que na verdade vai ser uma dificuldade de qualquer negócio, mas o principal que ele sentiu foi que os paraguaios não arrumam muito carro. E a gente vê isso mesmo na prática, nas ruas, vê que muitos carros andam por aí em situações precárias e pode ser talvez, provavelmente, um costume, uma cultura local de enquanto tá andando, enquanto tá me levando, eu não vou arrumar. E logo esse mecânico conhecido sentiu essa dificuldade e o que ele fez? Voltou a prestar serviço em Foz do Iguaçu. Claro, nessa situação específica não há muito, não perdeu muito, uma vez que Ciudad del Este fica do lado de Foz do Iguaçu, então bastava ele cruzar a fronteira, prestar serviços para as mecânicas de Foz do Iguaçu. E outra coisa que ele sentiu, que eu vou falar no decorrer desse vídeo, foi que os paraguaios, o público local, estavam dispostos a pagar menos pelo serviço que ele cobrava mais no Brasil, especificamente no interior de Santa Catarina, que foi da onde ele veio. E essa história dele vem para que eu puxe o gancho em relação ao que eu quero destacar em primeiro lugar, que não vai dar certo no Paraguai. E o que eu quero dizer com não vai dar certo? Quero dizer que o Brasil já valoriza esse tipo de serviço e hoje em dia até numa valorização maior que a gente viu no passado, e que você de repente por N razões, né, principalmente hoje existe uma insatisfação muito grande com a questão de impostos, do rumo que o país está tomando. Isso é uma preocupação verdadeira, até porque muitos desses profissionais que eu vou falar aqui hoje em dia não recolhem imposto, então prestam o serviço e não recolhem imposto, e aí com essa mudança, com essa questão da reforma tributária, com essa questão de uma maior fiscalização sobre o PIX, podem ser obrigados a começar a recolher, e aí vai ter que realmente fazer o cálculo. Mas de momento, como não há ainda, a malha ainda não está tão fina da Receita Federal, vamos dizer assim, de momento esses serviços valem muito a pena no Brasil, mas aqui no Paraguai muitas vezes não são tão buscados, primeiro por essa característica que eu falei em relação especificamente à parte mecânica, mas também por esses serviços serem mais baratos aqui. E de quais serviços eu estou falando? Serviços manuais. Pedreiro, encanador, eletricista, mecânico, assentador de azulejo, enfim, instalador de ar-condicionado, enfim, todos esses serviços que são manuais, que exigem força braçal, no Brasil já vêm sendo muito bem remunerados. Nós temos pedreiros que ganham diária de 400, 500 reais e que não tem nem agenda livre para os próximos 6 meses. Ou seja, já são bem remunerados no Brasil e aqui no Paraguai o valor é menor que se paga por esse serviço. Então não teria por que você que exerce uma dessas profissões tentar a vida aqui. A não ser que a sua ideia seja montar uma empresa com funcionários e não você propriamente prestar esse serviço, entende? A não ser que seja uma coisa disruptiva, inovadora que você está tentando vir trazer para o Paraguai. Se for o serviço pelo serviço, fique no Brasil. Busque Santa Catarina, busque Paraná, busque interior de São Paulo, que remunera muito bem por esses serviços e melhor do que aqui no Paraguai. E aí eu abro um parêntese para o seguinte sentido. A primeira coisa para não ser uma furada ou Paraguai para você é você ter uma reserva, esse é o primeiro ponto, independente do que você vai vir arriscar aqui, do que você vai vir se aventurar aqui, da sua ideia de negócio, você precisa ter uma reserva para conseguir vir com uma certa tranquilidade, porque quando você muda assim de país, envolve muitos custos, né? Nosso exemplo,
no nosso exemplo, nós tivemos que vender o que tinha na nossa casa para comprar novo aqui, porque aqui é 220. Então é só um dos exemplos, fora a questão de mudança, enfim, a questão documental que custa, né? Já tem outros vídeos aqui no canal que eu trago o custo da regularização em relação aos documentos de residente temporário. Então isso é chover no molhado, mas a gente tem também aquele dizer que o óbvio precisa ser dito. Então esse é o primeiro ponto. De preferência, tem uma renda do Brasil. Então seja uma aposentadoria, uma pensão, uma renda que vem de alguma aplicação financeira que você tem, ou até como é o nosso caso, uma renda de um exercício profissional que é possível realizar online e que aí você continua tendo essa renda para ter essa renda enquanto você pensa, enquanto você planeja, enquanto você vai botar para andar o projeto, seja envolvendo serviço, seja envolvendo empreendedorismo que não serviço. Né? E aí muita gente fala, então mesmo que eu não tenha uma renda, mesmo que eu não tenha uma reserva, eu vou lá e vou fazer um Uber, vou fazer uma entrega de aplicativo, de comida e tal. Pense bem. Esse aqui eu coloquei na lista do mais ou menos, porque ele vai te dar uma renda sim, enquanto você está aqui. Aqui eles usam muito o aplicativo Bolt e não o Uber. É a mesma coisa, só que o Bolt ele é culturalmente mais usado porque é mais barato para o usuário e come menos de quem dirige. Então vai te dar uma renda, mas aqui as ruas não são tão todas asfaltadas, então isso pode trazer aí um prejuízo na questão do veículo, de manutenções, etc. E também você não conhece a cidade, né? Seja Cidade do Leste ou Assunção, outra cidade do Paraguai você não conhece. E aí para você ficar fazendo esse serviço, muitas vezes você pode cair em alguma biboca. Na questão da entrega de aplicativo de comida, não tem iFood, mas tem o Pedidos IA e outros aplicativos que também funcionam, mas a gente, pelo menos em Cidade do Leste, que é uma cidade menor, creio que em Assunção deve ser melhor isso, mas Cidade do Leste, que é uma cidade de interior, é uma cidade menor, tem-se muito o costume de ir buscar a comida, então por mais que exista demanda para esses entregadores, não é como o Brasil. E aí eu vou seguindo a lista para falar de médicos e dentistas. Os médicos que cursam medicina aqui se formam, todos voltam para o Brasil. Por quê? Porque são melhores remunerados lá. Não, como eu já falei anteriormente, se você quiser montar uma farmácia e agregar o serviço de consulta médica, aí é uma boa ideia. Mas se for o serviço pelo serviço, o Brasil paga mais. O dentista então nem se fala. Salvo engano, e vamos colocar aqui por aqui na edição, o Brasil é um dos países que mais tem dentistas por pessoa proporcionalmente. E porque o brasileiro dá muito valor à questão da dentição. E isso aqui no Paraguai não é realidade. Basta um dia, uma semana aqui que você já vai ver que não se dá tanto valor para um sorriso bonito assim como o meu. Então, isso pode ter certeza que não é uma boa ideia o serviço pelo serviço. Como eu disse, se for uma ideia inovadora, pode sim dar certo. E aí eu vou dar mais alguns exemplos agora na questão de negócios que a gente já viu, já andou, já pesquisou. Cafeteria. O pessoal aqui do Paraguai em geral, pelo menos minha experiência é mais em Cidade do Leste, para ser sincero, mas já conversei com muitos paraguaios e eles não têm muito costume de tomar café de manhã. Eles tomam mate, né? Como um gaúcho, por exemplo. E a gente vê as cafeterias todas vazias, com exceção da cafeteria aqui de Cidade do Leste, San Telmo, que tem fila para entrar lá, mas é uma cafeteria, não é de luxo porque ela tem um valor acessível, mas ela é bonita, tem uma pujança, assim, só de você ver, você quer entrar ali porque é um lugar bonito, um lugar bem apresentado, um lugar higiênico e que tem coisas gostosas. Então, quer dizer, se você quiser uma cafeteria, para bater, por exemplo, com a Santelmo, vai ter que ser uma coisa parruda, entende? Aquelas pequenas cafeterias que a gente vê de um monte no Brasil, não é uma boa ideia de negócio aqui para o Paraguai. Outro no ramo de negócio é pet shop. Pet shop aqui, primeiro que não tem uma cultura cachorreira tão grande igual a gente vê no Brasil, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que cachorro
pelo que a gente percebe, é tratado como cachorro. Então no Brasil existe uma, entre aspas, humanização do cachorro. Então roupinha, dorme com o pet na cama, dá às vezes uma comida mais cara do que você mesmo come, plano de saúde para cachorro. Isso aqui ainda não existe. Então, a não ser que também seja um big de um pet shop de luxo, num condomínio de luxo, se for um pet shop normal, não é uma boa ideia de negócio. Então veja, esses são alguns exemplos que eu quis deixar aqui nesse vídeo. Já tive a experiência de trocar ideia, principalmente advindo do próprio canal, na nossa comunidade gratuita no WhatsApp. Entre na comunidade, está na descrição desse vídeo, está na bio do canal. Fale comigo para trocar ideia, tudo de graça, eu sou bem aberto. É importante porque quando a gente troca ideia, a gente evolui enquanto pessoa, ainda mais para nós aqui, eu falo nós, eu e minha esposa que estamos aqui buscando essas novas oportunidades aqui no Paraguai. Ouvir outras histórias nos torna melhor, tanto para nós quanto para o outro lado também, que vai ouvir as nossas outras histórias que não estão aqui compiladas no canal. Então, a partir dessas trocas na comunidade gratuita do canal Simplificando Paraguai, pude perceber que muitas pessoas que estão dentro desses halls aqui de profissões ou de empreendedorismo pensam em vir para o Paraguai. E aí que eu pensei na ideia de fazer esse vídeo para servir como alerta. Não quero destruir o sonho, os planos de ninguém, mas veja, tem coisas que no Brasil já são muito bem remuneradas. O exemplo do pedreiro, né? Outra coisa que me veio aqui na cabeça, guincho. Guincho no Brasil é um preço já muito bom. Para você ter uma ideia, eu precisei de guincho aqui pro meu carro, eu paguei 150 mil guaranis, o que daria 120 reais mais ou menos. Então um guincho muito barato, sabe? Para um serviço que no Brasil é mais caro. Então tem que fazer essa análise para ver se de repente não é uma insatisfação com o estado atual do Brasil, principalmente a questão política, que eu entendo, você tem razão, isso incomoda demais. É claro que o Paraguai também tem os seus problemas, também tem a questão política, que as pessoas também reclamam, todo lugar vai ter isso, mas o Brasil a gente vê realmente que está indo para um rumo que, de repente, para se recuperar vai muitos anos. Mas mesmo assim, a gente não pode ignorar que tem muita gente que faz dinheiro mesmo no cenário que o Brasil está. E esses exemplos que eu dei aqui fazem mais dinheiro no Brasil, ou fariam mais dinheiro no Brasil, do que fariam aqui no Paraguai. Por isso esse alerta, e esse foi a intenção desse vídeo. Esse vídeo te engrandeceu, adicionou informações a mais que você não tinha, por isso eu peço encarecidamente o seu like, deixa aqui o seu gostinha, o seu like aqui nesse vídeo. Estou bolando um vídeo para falar o que pode dar muito certo aqui no Paraguai, dentro também da nossa experiência. Deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo aí agora pro lado do que vai prosperar aqui no Paraguai. E por hoje é isso. Valeu!